Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o que será que importa mais no emagrecimento, a quantidade ou a qualidade de alimento ingerido? Bom, se você tá me vendo pelo YouTube, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todo mundo que você quer e que você acha que vai se interessar por saber o que interessa mais, a qualidade ou a quantidade. Então, quando nós falamos de emagrecimento, nós estamos necessariamente falando de déficit calórico. Ou seja, nós estamos falando da diferença da quantidade que nós ingerimos para a quantidade que nós gastamos. Então, para criar um déficit calórico, nós precisamos ou aumentar a quantidade que gastamos e manter a quantidade que ingerimos, ou manter a quantidade que gastamos e diminuir a quantidade que ingerimos. Isso nós sabemos que precisa existir para que o emagrecimento aconteça. Só que não é tão simples assim para criar esse déficit calórico. Quando nós falamos de quantidade, nós estamos falando necessariamente de quanto em volume nós estamos comendo, ou em calorias, podemos pensar também. Ou seja, você pode comer um pouquinho de sorvete, um pouquinho de uma fritura, um pouquinho de pizza, um pouquinho de macarrão e assim vai. Aqui o foco não é o que se come, mas o quanto se come. E agora, quando falamos de qualidade, aí sim nós falamos do que se come e não de quanto se come. Então aqui nós estamos falando dos alimentos que são mais nutricionalmente ricos. Só que, por que eu tô falando isso? Porque quando nós falamos de emagrecimento, você necessariamente vai precisar mudar um dos dois. Então é impossível você emagrecer comendo muito de tudo. Então, ou você vai precisar reduzir a quantidade do que você come, ou você vai precisar melhorar a qualidade do que você come. Então, por isso que é tão importante entender o que vai importar mais, qualidade ou quantidade. Bom, e daí nesse ponto eu quero entrar naquilo. Quando nós vemos uma pessoa que emagreceu e daí nós perguntamos, o que você fez? Normalmente as pessoas respondem, eu fechei a boca e fiz muito exercício. Quando essa pessoa fala isso, ela pode estar falando muito mais da quantidade do que da qualidade, certo? Porque ela está falando que fechou a boca, então ela diminuiu a quantidade de alimento que ela estava ingerindo. Isso prova que sim, a quantidade importa no emagrecimento. Experimenta ficar 3 dias sem comer para você ver se não vai emagrecer. E esse é um dos motivos o porquê o jejum intermitente funciona. Só fazendo um parênteses aí, né? Então, se você conseguir restringir a quantidade da tua alimentação, você vai sim conseguir um bom resultado no teu emagrecimento. Mas existem também aquelas pessoas que emagreceram, nós chegamos e perguntamos, o que você fez para emagrecer? E essa pessoa fala que melhorou a quantidade da alimentação dela. Então, isso quer dizer que ela trocou bolo, pão, coxinha, pizza e frituras por comida de verdade. Então, vegetais, frutas, carnes, oleaginosas, dentre outras várias comidas de verdade que nós temos. Então, veja bem, se você trocar pizza, chocolate, doces, guloseimas e frituras por carne, legumes e salada, certamente você vai emagrecer. Aí nós temos o ponto também de que, sim, mudar a qualidade da alimentação importa para o emagrecimento e funciona. Mas nós estamos aqui tentando analisar e eu estou tentando trazer para vocês essas duas variáveis isoladas. Então, será que só a qualidade importa? Será que só a quantidade importa para o emagrecimento? E uma coisa bem curiosa que agora eu vou trazer para vocês. Quando nós isolamos essas duas, então, falando só de quantidade, só de qualidade, ambas vão fazer diferença, ambas vão funcionar. Só que no curto prazo. Então, você não vai conseguir emagrecer e manter para sempre o teu emagrecimento focando só em quantidade. E você também não vai conseguir emagrecer e manter para sempre o teu emagrecimento focando apenas em qualidade. E isso é muito importante de entender, porque nós vemos que a gente precisa de uma união dos dois. Falando mais de quantidade e como se torna ruim essa relação com a comida quando nós focamos apenas em quantidade, o que acontece?
Nós estamos falando aí de um processo onde nós vamos passar constantemente fome, porque é muito difícil reduzir a quantidade calórica comendo de tudo, porque muitos alimentos que são muito palatáveis, que possuem uma tendência a nos fazer comer mais, são extremamente calóricos. Então, é muito difícil manter isso a longo prazo. Agora, se você fala de qualidade, você está necessariamente pensando que nunca mais, entre aspas, você vai comer algum alimento que não seja saudável ou nutritivo. E aí chega aquele ponto que você me pergunta: Nutri, eu não vou poder mais comer tudo que eu gosto? E infelizmente a resposta é sim, você não vai poder comer tudo que você gosta. Só que isso não quer dizer que você não vai poder comer nada. Eu não falei que você não pode comer. Eu falei que nós temos que unir os dois. Então, ter uma alimentação baixa caloricamente falando, então nós temos que ter uma redução calórica comparado ao consumo anterior que você tinha, e nós temos que ter uma alta qualidade nutricional. Mas ter uma redução calórica e ter uma alta qualidade nutricional, nós não estamos falando de não comer um brigadeiro, por exemplo, que não seria um alimento tão nutritivo, mas estamos falando de um alimento calórico. Então, isso quer dizer que você pode sim comer as coisas que você gosta, mas a questão está no equilíbrio. E o que significa esse equilíbrio? Que você vai comer as coisas que você gosta, porém com não tanta frequência, e quando comer, não em grande quantidade. É saber que você precisa escolher emagrecer. Então, você tem que entender que quando você decide perder peso, quando você decide melhorar a tua alimentação, melhorar a tua qualidade de vida, não quer dizer que você nunca mais vai comer aquele alimento ou que você nunca mais vai precisar fazer determinadas refeições mais saudáveis. E sim, que você vai fazer as suas escolhas de uma forma que você não está sendo obrigado a fazer nada. Você está decidindo melhorar a tua alimentação, melhorar a tua qualidade de vida por vontade própria. Então, ninguém está te obrigando, ninguém está te fazendo fazer nada, e isso muda muito. Acredite em mim, muda muito o resultado da tua dieta. E principalmente aqui, ó, o como você encara ela, que é uma das coisas mais importantes no mundo saudável, no mundo das dietas. É como você encara essa dieta. Não adianta de nada você ter uma dieta perfeita nutricionalmente se você não consegue colocar em prática. Então, é muito importante que você tenha isso em mente e que você mude essa sua forma de encarar todo esse processo aí de mudança de hábitos, de perda de peso, de emagrecimento. Por quê? O emagrecimento, ele é importante e ele pode ser desejado até por questões estéticas, com certeza, não tem problema nenhum. Mas, a partir do momento que você decide que você quer emagrecer, seja lá pelo motivo que for, coloque isso na sua cabeça e vá atrás, mas sem pensar que, ai meu Deus, que saco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de comer as coisas que eu gosto, ou eu tenho que comer menos das coisas que eu gosto, ou por um período eu não vou poder comer algumas coisas que eu gosto. Não pense assim. Pense que eu estou escolhendo fazer isso para atingir um objetivo maior. Bom, então nesse momento eu quero trazer algumas evidências científicas. Então eu trouxe 2 estudos bem legais para a gente estar analisando, para eu estar falando para vocês sobre essa questão da qualidade e da quantidade. O primeiro estudo que eu quero falar é um estudo observacional, epidemiológico. Então, ele não é nada revolucionário, ele não pode estabelecer causa e efeito. Porém, é uma coisa muito interessante de nós estarmos analisando. Por quê? Ele analisou dietas low carb, então dietas baixas em carboidrato, versus dietas low fat, então dietas baixas em gorduras, que são dietas que nós restringimos a quantidade de gordura e mantemos os carboidratos e as proteínas, de acordo com a influência na mortalidade, cada uma das duas em adultos. Qual foi a conclusão desse estudo? Eles concluíram que o que realmente importa para a mortalidade é a qualidade da dieta. Muito interessante isso, né? Porque até então nós estávamos falando de unir os dois e aplicar os dois unidos na nossa alimentação.
Só que quando nós falamos de mortalidade, ou seja, de saúde, nós estamos falando de qualidade nutricional. Então nós temos que ter alimentos que são nutritivos, que conferem fibras, carboidratos, proteínas, todos de forma equilibrada, e isso não necessariamente precisa ter uma redução tão significativa de carboidratos ou de gorduras. Afinal, ambos tipos de dieta podem causar uma saúde adequada desde que as fontes desses alimentos sejam de fontes nutricionalmente altas. Já nesse outro estudo que eu trouxe, que é uma revisão sistemática que trata aí de dietas de perda de peso e de emagrecimento, que facilita o nosso entendimento para todo esse processo, como é que funciona esse estudo? Eles pegam vários estudos e meio que fazem uma conclusão geral, né? Falando de forma simplificada para que você entenda o que ele significa. Então, nessa conclusão geral, foi que para o emagrecimento, o que importa é a quantidade da dieta. Então, é realmente a ingestão calórica e o déficit calórico produzido nessa dieta que vai causar o emagrecimento. Então, o que quer dizer? Que a modificação dos componentes da dieta, então dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, ela produz uma perda ponderal discreta de peso. Então, é uma perda de peso não tão significativa. E também foi evidenciado que essa perda de peso ela é devido ao déficit calórico, à restrição calórica efetivada por cada tipo de dieta. Esse estudo analisou dietas com alto teor de carboidrato, dietas com baixo teor de carboidrato, dietas com alto teor de gordura, dietas com baixo teor de gordura, dietas que mantiveram e que aumentaram a quantidade de proteína da dieta, dietas com uma restrição calórica grande, dietas com uma restrição calórica menos tensa. Então, tudo isso são pontos para serem analisados quando nós estamos falando do emagrecimento. E esse estudo foi muito interessante porque ele disse que nós temos que sim prestar atenção na quantidade da dieta para que haja uma perda de peso. E, coincidentemente, diversos outros estudos que nós observamos se você faz uma dieta onde você troca os macronutrientes, inicialmente nós temos uma perda de peso. Se você vem de uma dieta que é rica em alimentos ultraprocessados, baixa qualidade nutricional, todos esses pontos que são negativos para a saúde e positivos para o ganho de peso, nós vemos uma perda de peso assim que há essa troca. Porém, depois, isso acaba sendo mais irrelevante para a perda de peso. Então, se você não ajusta as quantidades conforme você vai emagrecendo, esse emagrecimento ele deixa de ser tão expressivo quanto inicialmente. Então, utilizando esses dois estudos e fazendo uma conclusão geral, o que quer dizer? Que para emagrecer, nós precisamos sim, inevitavelmente, mexer na quantidade da dieta, sem mexer na qualidade dessa dieta inicialmente. Então, talvez uma opção seria primeiro ir reduzindo as quantidades do que você já come, para daí depois mexer na qualidade. E por que é importante mexer na qualidade depois? Mesmo assim, mesmo se você já tiver perdido peso. Porque aqui eu tenho uma notícia para você. Fazer isso a longo prazo é insustentável. É quase que impossível que você consiga manter essa redução calórica e cada vez reduzindo mais, uma hora vai faltar comida, né, que você não vai conseguir reduzir tanto, consumir tão pouco de alimentos que são tão calóricos, porque o volume é muito pequeno, então não sacia a tua fome. E dietas de fome não funcionam a longo prazo. Então, dietas que nós falamos de ficar passando fome, de reduzir caloricamente muito o nosso consumo, não vão funcionar a longo prazo. É muito mais fácil reduzir a quantidade de comida ingerida quando nós estamos falando de comida de verdade, porque o volume da comida, caloricamente igual falando, são muito diferentes. Então, pensa bem, fale por você mesmo, não é muito mais fácil você comer menos de um prato de carne, legumes, salada, do que, por exemplo, um macarrão com molho branco ou uma batata frita e um hambúrguer?
Então, é muito mais fácil. Por quê? Porque esses nutrientes, essa qualidade nutricional, elas fazem com que nós sentimos saciedade antes do que quando comparado com alimentos que não são tão ricos nutricionalmente. Então, para sentir essa saciedade com alimentos que são menos nutritivos, nós precisamos comer muito mais, resultando numa quantidade calórica muito maior. Sem contar que a longo prazo não é possível manter uma dieta com restrição energética tão grande, porque pacientes obesos tendem a voltar aos hábitos alimentares antigos. E isso acaba sendo uma coisa muito prejudicial, porque você se esforçou muito para perder o peso, porém não teve hábitos novos. E por isso que é tão importante desenvolver hábitos novos e hábitos saudáveis, porque assim você entra naquele estilo de vida saudável, entra no estilo de alimentação, de exercício, inclui isso na tua rotina, e isso faz toda a diferença no longo prazo. E por que eu falo tanto do longo prazo? Porque quando a gente fala de emagrecimento, nós precisamos falar de longo prazo. O que adianta todo ano você ter que fazer um projeto verão, por exemplo? Você tem que conseguir manter esse resultado ao longo do ano também. Não necessariamente ter o mesmo corpo ao longo do ano, mas você não pode ficar naquele efeito sanfona muito grande. Então emagrece 10, 15 quilos, aí engorda 10, 15, 20 quilos de novo. Ou pode ser em menor escala. Então, engorda 5, 6, aí emagrece 5, 6. Isso não pode ficar acontecendo, porque chega uma hora que o teu corpo não entende mais essas mudanças e as dietas vão parar de funcionar. E isso, para reequilibrar depois, dá bastante trabalho para o indivíduo que está passando por todo esse processo. Então, o que ajuda o indivíduo a perder peso e a gerenciar esse peso a longo prazo mais facilmente é a qualidade, pois ela vai ajudar a equilibrar a quantidade. Então, a realidade é, você pode sim emagrecer comendo bolo, coxinha, chocolate, doces, guloseimas e frituras. Um pouquinho quase todos os dias. Mas a questão é, será que você realmente consegue comer apenas um pouquinho? Então, é necessário sim focar em comida de verdade. Porém, até de comida de verdade, nós não podemos exagerar na quantidade. Então, nós temos que controlar essa quantidade ingerida. É como eu digo para os meus pacientes, nem alface é à vontade. Então, nós temos que controlar isso. Como? Respeitando fome, respeitando saciedade e tendo todo esse processo equilibrado na nossa mente. Então, como última coisa hoje, eu quero trazer para vocês que por mais que os resultados dos estudos tragam alguma coisa, digam que tal dieta é melhor que outra, que tal coisa é boa para emagrecimento ou não, a realidade ela tem primazia sobre os mecanismos. Então, os estudos, na maioria das vezes, eles analisam os mecanismos. Porém, se você não consegue colocar em prática aquilo, não adianta de nada. Portanto, a realidade sempre vai ser superior. Então, se no seu mundo real é possível seguir tal dieta e você consegue manter, é isso que importa. Então, escolha a dieta, o método e o que funciona mais para você, sempre focando nos dois, na qualidade e na quantidade. Bom, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, de novo, dá um like, comenta aqui, deixa a sua opinião, vê o que você achou, compartilha com quem você gosta. Se você estiver me assistindo no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo.